A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, como sempre, com muita alegria e satisfação por estarmos aqui em mais uma semana reunidos. O programa Alegria de Viver procura trazer a você informações sobre a doutrina espírita, conhecimentos, enfim, uma variedade de coisas que envolvem as nossas vidas que muitas vezes nós nem fazemos ideia. Então, que você possa aproveitar este programa, porque o tema de hoje é obsessão. Um tema bastante interessante que vai trazer novidades e assuntos que você nunca ouviu falar. Então, vamos em frente. Eu sou Solange Godoy, juntamente com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. A Boa Nova nos dá essa honra de aqui estarmos mais uma vez, para que, através do entendimento das leis espirituais, nós consigamos dar um outro rumo à nossa vida. Nós não mudaremos nada se não aprendermos coisas novas. Vamos ficar repetindo as velhas e velhas medidas, as velhas e velhas atitudes, os hábitos que já estão arraigados em nosso ser. Mas quando a Boa Nova deixa que nós conheçamos outros temas, outros enfoques, você pode escolher outros caminhos. E é esse o objetivo que a Boa Nova tem ao colocar esta doutrina de amor à sua disposição, pelo amor dos nossos queridos Alailson Cunha e Luiz Leite. Lembrando, como sempre, da nossa campanha O Espiritismo Precisa de Você, SOS. Seja uma semente de luz, você também pode ajudar a manter os trabalhos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, com a sua colaboração, que é muito importante. Basta se inscrever através do telefone 0800 12 18 38. Participe dessa campanha. E é graças a essa campanha, graças às adesões que estamos tendo, que todo este trabalho está sendo mantido. 0800 12 18 38. Bem, o programa de hoje, como eu já disse no início, nós estamos falando sobre obsessão. Estamos na questão número 10 do livro Leis de Amor, livro que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, Ivaldo Vieira, é um livro do Espírito Emmanuel, um livrinho bem pequenininho, e nós estamos aí no capítulo da obsessão, seria o capítulo 5º, e na pergunta número 10, nós vamos ter a seguinte questão: é preciso que o obsediado observe a própria vida mental para contribuir para as próprias melhorias? Essa pergunta é interessante porque às vezes as pessoas pensam que a ação obsessiva
ela precisa ser trabalhada na casa espírita. Ela pode ser ajudada com a ação das entidades e que sem nenhum problema os espíritos dão conta sozinhos. E esta pergunta vai exatamente nesse sentido. O obsedado pode fazer alguma coisa para ajudar-se nessa recuperação, nesse tratamento? Ele tem algum poder nisso? Mesmo quando não exista centro espírita. Vamos supor uma cidadezinha lá no interior, onde não haja casa espírita, onde não haja nenhum trabalho assim chamado de desobsessão. Estes fenômenos que são naturais do ser humano em qualquer parte, eles poderão encontrar no próprio interessado uma forma de se ajudar, de evitar que se torne pior aquela situação? Essa foi a pergunta que fizeram a Emmanuel. E agora nós vamos ver na leitura da Solange qual foi a resposta do Espírito Emmanuel acerca deste tema. Sim, as correntes mentais são tão evidentes quanto as correntes elétricas, revelando potenciais de energias para as realizações que demonstram direção, propósito ou vontade, seja para o mal ou seja para o bem. Então, veja só, a resposta de Emmanuel deixa bem claro que o obsedado ou o obsediado, ele pode cooperar, pode ajudar-se. Por quê? Porque ele tem vontade, ele tem a capacidade de pensar, ele tem a produção de energia. Como ele coloca aqui, as correntes mentais são como correntes elétricas. Nossa mente funciona da mesma forma. Ela produz emissões e ela nos apresenta potenciais de energia que usamos com a nossa vontade, o nosso propósito, a nossa direção, nosso objetivo. Isso pode ser para o bem ou para o mal. Então, na maneira pela qual nós utilizamos essa energia, nós vamos mostrar por nós mesmos para que lado nos dirigimos, para onde nos inclinamos. E isso afasta entidades que não querem aquilo ou atrai entidades que querem aquilo. Por isso que o obsedado, ele é parte importantíssima, se não essencial, no próprio trabalho da desobsessão. Se os espíritos fazem tudo e ele não faz nada, ele não muda a direção das correntes mentais que ele está produzindo, isso vai gerar, Solange, uma volta ao estado anterior. Exato. Por parte das entidades, porque os espíritos retiram, às vezes, afastam aqueles espíritos que estão atuando sobre a pessoa. Sim. Mas a pessoa, por sua vez, ela não fecha as tomadas mentais, ela fica ainda solicitando aquela companhia, ela sente falta, então, intimamente, ela fica solicitando que eles retornem. E se eles não podem, outros que se afinizam com o mesmo tipo de padrão daquele ser, eles assumem o lugar. Então, essa é a advertência que Emmanuel nos faz quando fala a respeito de que precisamos sempre estimular a pessoa que está aflita, que está sofrendo uma perturbação, a que ela mesma se ajude. Não é só levá-la à casa espírita, não é só deixar isso por conta dos espíritos. Se ele não fizer uma mudança, se não lhe explicarem o funcionamento desse mecanismo, vai ser muito mais demorado, muito mais difícil livrar-se do problema. André, a gente poderia dizer que é como uma asepsia. A pessoa tem que saber fazer essa asepsia em si mesmo, através da vigilância do seu pensamento, das suas condutas. É como se ela... Porque você vai numa casa espírita, eles fazem essa limpeza, vamos dizer assim. E assim que você põe o pé na rua, se você continua com as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, você acaba trazendo todo o lixo de volta ao seu redor, em volta de você. Algumas pessoas, dentro do que você está falando, Solange, elas consideram a casa espírita como se fosse esses lava-jato de carro, não é? O cara vai, faz tudo que não presta com o seu carro, passa em poça d'água, passa em lama, faz de tudo, não cuida. Aí, num dia específico, ele vai lá no centro espírita e ele pensa que agora ele vai ser limpado. Todas as suas sujeiras vão ser drenadas. Isso. E assim que isso acontece, ele... Bom, tô limpinho de novo, agora já posso voltar pro lodo. Já posso mergulhar na lama, porque no outro dia vai ter de novo o passe magnético. E essa postura é uma postura irresponsável, mas às vezes é por ignorância, é por falta de entendimento. Então, uma pessoa que não muda o seu padrão,
aproveitando o exemplo que você deu, é como alguém que está hospitalizado e enquanto está na cama, todo dia vai um enfermeiro e dá banho nele. Isso. Passa aquela esponjinha, passa o sabão, faz uma limpeza. Mas quando ele melhora, que ele já não precisa mais da ajuda do enfermeiro, ele não gosta de banho, ele não toma banho, ele não vai... Você já tomou banho? Não, eu não tomei não, eu não gosto de banho, eu não vou tomar banho. E ele vai voltar a ficar sujo. Ao invés de ele se ajudar, se ele sair de lá com a alta hospitalar, ele vai voltar para sua casa e vai ficar sem tomar banho. Exatamente. Então a sujeira vai voltar, o mau odor vai voltar e pode ser que isso complique a própria recuperação da cirurgia ou do tratamento que ele estava fazendo. Esse é o princípio que Emmanuel nos fala a respeito da participação do interessado usando a mudança de padrão mental, de energia que ele produz para beneficiar-se com outro tipo de entidade e afastar aquele padrão que está a atuar sobre ele. Agora, existem algumas circunstâncias um pouco complicadas, porque em alguns casos de obsessão, há um certo aprofundamento da dependência. Então, há pessoas que estão se entregando, já não têm mais ânimo, se deixaram levar por uma sucção de forças. E ela realmente, se deixar por ela não vai querer voltar ao que era antes. Ela já desistiu. Ela não tem forças, ela não se controla mais. Nestes casos, e particularmente nestes casos que nós estamos falando, levar essa pessoa ao tratamento na casa espírita é muito importante. Porque quando ela vai, as entidades vão com ela. E ao fazerem este trabalho de afastamento inicial, aquela pessoa começa a abastecer-se de novo das energias que ela ingere no alimento, que ela pode plasmar através da inspiração superior de espíritos amigos, e aquilo começa a tonificar novamente o seu corpo. Porque alguns tipos de obsessão, elas vão drenando as energias vitais da pessoa, e ela vai ficando exausta, vai ficando cansada, vai ficando entregue. Então, nesse caso, no primeiro momento, quando ela não tem o ânimos para ir buscar ajuda, é importante que alguém a leve, que alguém esteja fortificando-a com a sua vontade de fazê-la sair do buraco. Mas, depois que ela passou por algumas reuniões, por algumas sessões, e ela agora já entende como está, ela já pode voltar a si mesma, já tem uma noção mais clara a respeito, alguém precisa explicar para ela, olha, então agora você não vai mais ficar dormindo até tarde, você vai se levantar mais cedo, eu vou passar aqui, a gente vai dar uma caminhada, você vai arejar a sua mente. Isso. Então a pessoa começa a trabalhar para que ela entenda. Ela tem uma folga, né? Ela tem um respiro. Isso, aquela coisa, ela tem um respiro dentro daquele processo obsessivo, como se uma folga. Essa mudança não é simultânea, não é imediata. Leva alguns meses, às vezes algumas semanas. Sim. É preciso que aquelas pessoas que estão em volta, podendo ajudar, estimulem este que está em tratamento a deixar aquele mundo pessimista, aquele mundo amedrontado, aquela situação de pavor, aquele medo em relação à vida, e possa dar uma guinada, numa alteração destes padrões que ele disse, direção, propósito ou vontade, para que o fenômeno obsessivo consiga ser debelado de uma forma mais rápida e menos sofrida por parte do próprio interessado e das entidades amigas que estão assessorando este trabalho. Agora, nos locais onde não há casa espírita, infelizmente, o tratamento é mais complicado. Porque ou a pessoa vai atrás de alguém que benza, que faça benzimento, ou vai em igrejas que fazem exorcismos, mas nem sempre esses rituais, essas cerimônias dessas religiões, elas são feitas por pessoas com autoridade moral sobre as entidades. Às vezes são pessoas tão erradas quanto nós mesmos. E isto faz com que as entidades deem risada, elas não mudam, não alteram a sua rotina junto do encarnado. E como não são capazes de explicar para o obsediado como é que ele se livra ao mudar o seu padrão mental, o obsedado também não é aconselhado a fazer as coisas que seriam úteis. Ele não é ensinado a se trabalhar, a se tratar, a mudar o pensamento. Ele acha que isso é uma coisa que virá de fora para dentro. E ele não tem que fazer nada, só tem que ficar esperando.
Então, é importante que nessas localidades, as pessoas que estejam passando por dificuldades, elas se informem, procurem através de recursos da internet, procurem consultar pessoas de outras cidades que frequentem centros espíritas sérios. Casas sérias. Casas que não cobram das pessoas, Sim. que não são aquelas que ficam fazendo promessas, onde as pessoas vão para ficar fazendo trocas. Essas não são casas sérias, mas as casas de oração sérias, elas têm condições de explicar o funcionamento dessas coisas para essas pessoas. E isso ajudará a dar um rumo nessa recuperação. Inclusive, André, nos casos de atendimento à distância, você acha que isso funciona? Se for um trabalho sério, a pessoa pode fazer um tratamento à distância? Se acontecer dela entender a necessidade da sua renovação, ela poderá, sim, como é o caso da Boa Nova, por exemplo. A Boa Nova emite sinais, tanto em rádio quanto a TV Mundo Maior, através da programação, que podem ser captados por uma pessoa que esteja aflita. Exato. E nesse caso, a pessoa vai assistir a uma coisa que vai fazê-la pensar melhor, vai fazê-la entender, ela vai se sintonizar com boas notícias, com coisas construtivas. Então, este recurso da tecnologia é fundamental. Quando a pessoa não tem o recurso de ir a uma casa espírita, de ir a um trabalho dessa natureza, isto que você está citando é muito benéfico. Porque Sim. aquilo que falta na prática do seu dia a dia, ela encontra 24 horas na programação da Rádio Boa Exato. Nova, na programação da TV Mundo Maior, na nossa TVzinha Alvorada Espírita. Essas são formas que ajudam as pessoas a se abastecerem, mudarem o pensamento, alterando a direção que estão dando. Eu estava tão triste, estava choroso, estava desanimada, estava deprimida. Agora eu ouvi uma coisa que foi tão bonita. Nossa, aquilo lá me preencheu o coração. Pronto. Isso. Então eu vou pensar diferente. Mesmo agora, isso que nós estamos falando, pode estar sendo ouvido por uma pessoa que Exato. esteja num estado obsessivo e não sabe como tratá-lo. E então, entendendo que ela pode se ajudar, e na medida em que ela faz isso, Solange, os espíritos amigos, as entidades protetoras que acompanham todos os encarnados estarão fortalecendo essa vontade de sair daquela situação. Então isso é fundamental. Quando não há onde buscar ajuda, a ajuda está à disposição. Pelo sinal da Boa Nova, pelo sinal da Alvorada, pelo sinal da Mundo Maior e de outras rádios, de outros sites, na internet, há muitos lugares em que a pessoa pode abastecer-se de boas coisas. De coisas positivas. Exatamente. André, a pergunta número 11 fala o seguinte: qual o papel do desejo, da palavra, da atividade e da ação no fenômeno obsessivo? Kardec, ou melhor, os espíritos que aqui fazem essa pergunta, as pessoas que apresentam essa pergunta a Emmanuel, fazem uma abordagem muito interessante, porque eles setorizam várias áreas da nossa rotina, do nosso querer, do nosso agir. Primeiro ele fala, qual é o papel do desejo? Desejo é alguma coisa que você tem vontade, você tem aspiração, você tem alguma busca que você quer concretizar. O desejo tem algum papel no fenômeno obsessivo? E a palavra? Aquilo que você fala também tem alguma função? E a sua atividade? A sua atividade, você trabalha em quê? Você faz o quê na vida? Você está parado ou você está em ação? E é o que ele diz aqui. A atividade e a ação no processo obsessivo. Qual o papel desses itens? Porque veja só, quando você quer alguma coisa, você se move. Alguma coisa faz você agir. Eu quero comprar um sorvete. Você sai de casa, você pega o dinheirinho, vai lá na sorveteria. É a sua vontade. Eu quero comer macarronada. Você vai lá, prepara macarrão, faz um molho e come. Ai, que bom, comi. Você tem uma atitude. Você fala. A sua palavra faz alguma coisa? Ela tem algum efeito? Olha só que coisa interessantíssima. A sua atividade, a sua ação estão envolvidas na questão do processo obsessivo? É a pergunta que fizeram para Emmanuel. Vamos ver a resposta? Vamos sim. Fala o seguinte: cada um de nós é acumulador por si, retendo as forças construtivas ou destrutivas que geramos. Desejo, palavra, atitude
e ação representam eletroímãs, através dos quais atraímos forças iguais àquelas que exteriorizamos no rumo dos semelhantes. Bem, nós vemos então que quando estamos desejando alguma coisa, nós estamos com uma vontade produzindo energia. Sim. Quando estamos falando, nossa palavra tem um potencial criador muito grande. Os modernos estudos sobre a questão da palavra são tão profundos que eles afirmam que a ação do verbo é capaz de mudar o DNA das coisas. A palavra tem um poder, como diz a Gênese, ou o Gênese, o livro Gênese da Bíblia, que no princípio era o verbo, Sim. era a palavra, era o verbo, era a ação, a vontade do Criador. E o verbo ordenou, faça-se a luz, e a luz foi feita. O verbo, a ordem. Então, estas são noções muito importantes, porque tudo isto produz energia em nós. Nós somos acumuladores daquilo que estamos produzindo. E esta acumulação é como aquilo que acontece com o eletroímã, que é um metal que, quando ele é energizado, atrai outros metais. Quando se desliga a energia, os metais caem, mas quando se liga, as bobinas do eletroímã produzem um campo magnético que atrai. Assim, quando você deseja, fala, quando você tem uma atividade ou uma ação, você produz energia e atrai para você, na mesma qualidade do que você está produzindo, as influências externas que vêm te ajudar ou te atrapalhar. Isso mesmo. No próximo bloco, nós daremos continuidade a este assunto. Nós faremos um rapidíssimo intervalo e já estaremos de volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos no capítulo 5º, no título Obsessão. E agora eu vou ler para vocês a pergunta número 12, que fala o seguinte: quais as consequências para quem se fixa em qualquer aspecto do mal? Bem, se nós pensarmos na sociedade em que estamos vivendo, observando o tipo de notícias que os noticiários apresentam, o tipo de assunto que domina as nossas rotinas no trabalho, nas relações afetivas, naquelas conversas informais, nós começaremos a notar um fator bastante intrigante, que a maior parte dos assuntos, das notícias, está voltada para os aspectos negativos. Sim. Os aspectos de acidentes, Exato. de destruições, de derrotas morais, Sim. de quedas, de fraquezas, de situações que causam inveja ou causam raiva. É uma enxurrada de notícias de coisas negativas diariamente. Uma avalanche Isso. de notícias degradantes. Isso é uma política. Isso é uma coisa que aqueles que governam a informação no mundo sabem e que as pessoas aceitam sem entender, elas são conduzidas como uma boiada. Vocês têm que ir por aqui, só tem que ver a coisa ruim, só tem que ver o lodo, só tem que ver o lixo e vocês têm que ficar felizes comendo essa porcaria. Agora, além disto, se nós recebemos isso das diversas fontes da mídia, com exceção da Boa Nova, obviamente, da TV Mundo Maior e de outros que nesta área tentam Sim. levar esperança, nós temos uma conduta pessoal de também enaltecer o que não presta. Nossas conversas são recheadas de fuxicos, de calúnias, de insinuações, de maledicências, de malícias, mesmo quando nos referimos às coisas erradas que vemos na televisão. Nós assistimos novelas e ficamos com raiva de personagens, queremos matá-los. Nos indignamos com certas condutas que, se formos observar bem, nós mesmos as temos no dia a dia. Sim. Estas realidades, então, produzem efeitos. E é isso que leva à pergunta que você acabou de ler.
Existem consequências para aqueles que se fixam, que estão constantemente falando de coisas ruins, reclamando da vida, pessimistas, aqueles que enaltecem aquilo que não é bom, só falam de problemas, só cospem. Na verdade não falam, elas cospem, porque só jogam coisas que não prestam. Estas ações produzem aqueles que se colocam desta forma, produzem alguma coisa contra eles. É o que perguntaram a Emmanuel. E nós vamos agora ver o que ele respondeu. Deter-nos em qualquer aspecto do mal é aumentar-lhe a influência sobre nós e sobre os outros. Então, Emmanuel está dizendo, cada vez que você fica falando do mal ou que você fica pensando nisto, você está aumentando a sua influência. Se eu dissesse aqui um único palavrão, ele estava na minha cabeça. Talvez indignado, eu estivesse com ele dentro do meu cérebro. Mas ele era só meu. Aí eu coloquei o palavrão para fora e disse, e aí todo mundo escutou. E na medida em que cada um escutou, cada um ou acolheu, dando razão, ou reagiu àquela agressão verbal com uma indignação, com um pensamento ruim. Quando eu falo alguma coisa que não é positiva, e isto não quer dizer que nós não possamos apresentar problemas ou apresentar críticas, mas nós não devemos enaltecer isto como uma coisa que é a única coisa que deva ser avaliada. Nós estaremos gerando nos outros, como ele disse aqui, coisas ruins, para nós que estamos falando, para nós que estamos pensando e para aqueles que estão ouvindo. Já perceberam que quando chega uma pessoa irritada num ambiente de trabalho, estraga a vibração do ambiente? Exato. E outras pessoas começam a ficar irritadas também? Ou o chefe está irritado, ou o gerente está irritado, ou o dono está irritado, ou o funcionário está irritado, e ele chega dando pontapé na porta, aí todo mundo já fica assim, não sei o quê, mas que também, não sei o quê, não vale nada, olha só o que está fazendo. Todo mundo se contamina. Ao invés de ser o contrário, né, André? Os bons deveriam influenciar aquele que está nervoso, irritado, e acaba acontecendo o contrário. O nervoso é que contamina todo mundo. O bem deveria neutralizar o mal pela ação das pessoas que estejam pensando a esse respeito. Mas como a maior parte das pessoas é reativa, não é uma pessoa que age, ela apenas reage, ela é cutucada, ela dá um coice. Ela é provocada, alguém a xinga, ela responde o xingamento de um tom mais alto ou pior. Por quê? Porque ela está sendo apenas aquela pessoa que reage à provocação. E então ela está sendo conduzida por quem a agride. A mesma coisa acontece com aquilo que você assiste na televisão. Você está sendo conduzido ao vício, conduzido à violência, conduzido aos excessos, como se fosse algo normal. E você, todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Você é conduzido à moda, à roupa de cor X, Y, Z, ao padrão agora diferente do ano passado, você é conduzido aos hábitos alimentares. Já viram quantos programas de gourmet estão na televisão? Nossa. Quantas propagandas de refrigerante, de bebidas, de cigarros, de jogos? Já viram quanto isso acontece? Já viram nos fins de semana, quinta, sexta-feira, quantas propagandas de carro para você comprar? Para comprar em não sei quantas mil prestações? Sim. Porque sábado você vai estar livre para ir até as concessionárias e trocar o seu carro, mas você precisa disso? Você já se pensou a esse respeito? Você precisa trocar o carro? Então, eles não querem que você pense, eles querem que você troque. Por isso que é importante que nós tenhamos uma mente lúcida, para não nos deixar contaminar por este tipo de notícia. A notícia que xinga o ser humano de um indivíduo indecente, ela diz a você, ela está querendo dizer, quero que você assuma isso, os homens não prestam. Homens em geral, como mulheres, ninguém vale nada, todo mundo é corrupto, todo mundo é bandido, todo mundo é ladrão. É assim que eles querem vulgarizar o seu conceito moral a respeito dos valores da integridade, da honradez, da correção. E você acha que, não, isso não vale mais a pena, então todo mundo é assim, por que eu vou ser diferente? Exatamente. Não é? E por isso que é importante que você esteja atento, não se deixe conduzir. Pense que toda vez que você está assistindo alguma coisa, aquilo que você está vendo está querendo te produzir algum outro tipo de comportamento.
No caso do nosso programa e da ação da Boa Nova, esse comportamento que nós queremos que você produza é bom. É um comportamento de libertação de você mesmo, de apaziguar as suas discórdias, de transformar o seu modo de viver de uma forma mais amena, mais pacífica. Mas, quando aqueles que estão veiculando notícias, estão dando ênfase ao que não presta, não é isso que eles estão querendo fazer com você. Estão querendo deixar você com medo, deixar você apavorado, deixar você nervoso, irritado, indignado, pessimista, etc. Então preste atenção nesta armadilha, para que você se conecte com coisas construtivas, com coisas que te façam um ser melhor, porque elas existem. Não estão sendo mostradas a você, mas elas existem. Solicite das programações de televisão, envie e-mails para as pessoas responsáveis dizendo: eu quero alguma coisa decente para assistir. Eu pago isto, eu pago este canal. Eu quero que vocês me deem uma coisa melhor do que este tipo de entretenimento lixo que estão dando. Por isso que o mal não merece ser comentado, para que ele não aumente naqueles que estão pensando nele. Exatamente. Dá tempo para mais uma pergunta, André? Olha, dá tempo para a gente deixar a pergunta e então a resposta a gente deixa para o próximo programa. Ok, a pergunta para você pensar então. Qual a relação entre as manifestações do sentimento desprezível e os desequilíbrios da personalidade? Manifestações de sentimento desprezível. Quais são estas? Manifestações de sentimento desprezível. Você briga, você xinga, você humilha uma pessoa, você se revolta, você dá um show, fala alto, grita, esbraveja. Qual a relação desta atitude, que nós às vezes até achamos bonito que a gente tenha, e o desequilíbrio da personalidade? Essas pessoas que têm esses comportamentos podem ser chamadas de desequilibradas, de desarmoniosas, de pessoas que não têm capacidade de se dominar a si mesma? Será que podem? Eu tenho certeza, tanto quanto eu, quanto a Solange, já passamos por situações assim. E nesses casos, isto se pode qualificar a nosso respeito? Desequilibrarmos-nos? Pense quantas vezes em um dia você perdeu a paciência. Você que está ouvindo, que está assistindo, quantas vezes você ficou irritado com uma situação que às vezes era boba? Quantas vezes você se indignou com um funcionário relapso, com um patrão meio grossão? Quantas vezes você quis ser tratado de um jeito e não foi, e você ficou azedo ou azeda? Então, esta postura, este sentimento desprezível, que às vezes a gente manifesta e às vezes a gente não manifesta, eles têm alguma relação com o chamado desequilíbrio da personalidade? Nós estaremos, então, desequilibrados? Agora, essa resposta você tem que voltar aqui no nosso próximo programa. Isso mesmo. Infelizmente, nós estamos finalizando o nosso programa. Gostaríamos de convidá-los a participar hoje à noite, a partir das 20 horas, da leitura do Evangelho, comentário. O capítulo do Evangelho é muito interessante, você pode participar conosco. É o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Os aflitos, agora é o capítulo mais longo do Evangelho, lá na TV Alvorada Espírita você vai ouvir. Isso, então vale a pena, a partir das 8 horas, nosso endereço é www.tvalvoradespirita.com.br. E se você gostar de estudar sobre o Espiritismo, nós temos o nosso grupo de estudos, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Participe, porque também é um estudo muito bacana. E você vai poder, inclusive, fazer perguntas, obter respostas. Então, agora, não se esqueça da Boa Nova, hein? A Boa Nova precisa de você como semente de luz. Você está ajudando a Boa Nova a continuar funcionando. Você é muito importante para isso também. Então, a TV Mundo Maior, a editora Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, elas são um conglomerado do bem, que você pode ser sócio dele. Exatamente. Basta ligar no 0800 12 18 38. Inscreva-se. Nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Nós vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, como é bom compreender os fenômenos que nos ajudam a vencer-nos, a superar nossas tendências, a compreender que não somos escravizados quando não queremos
e que quando sofremos, só passamos por isso porque deixamos. Que nossa inteligência possa decodificar essas informações para aplicá-las em nós mesmos. Que possamos ver com a mesma lucidez com que vemos o erro dos outros, onde estamos falhando. Que nós tenhamos a mesma coragem quando criticamos alguma equivocação alheia, de criticar a nossa inclinação negativa. Que saibamos olhar até com mais rigor para nossas escorregadias condutas, do que apenas colocar o dedo em riste na direção daquele que caiu. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos que somos nós que construímos a nossa felicidade, que o nosso destino não é uma construção divina já com cartas marcadas, mas é uma edificação diária, é uma escolha da nossa vontade, com liberdade de agir e, portanto, com responsabilidade de colher aquilo que plantou. Como é bom compreendermos estes mecanismos e perceber que nós poderemos ser um abismo de trevas aonde morarmos, aonde estivermos, ou poderemos ser um farol que ilumina, aquele que dá a esperança e o rumo, aquele que sustenta o medo alheio para dar-lhe coragem, aquele que compreende a queda para ajudar o que caiu a se reerguer. Que nós possamos escolher com conhecimento de causa as tarefas e as ações que brotem de um ser melhorado, que estejam dentro de nós mesmos como um caminho que abençoa todos os que passam por ele e os ajuda a irem adiante. Obrigado, Senhor, porque este foi o seu esforço conosco. Este é o esforço de tantos espíritos que agora, nesse exato momento, estão nos abraçando e nós sentimos essa vibração generosa no arrepio da nossa cabeça, do nosso corpo, da nossa pele. Aí mesmo em nosso ambiente da família, nós poderemos sentir este carinho constante a dizer: eu estou aqui para te ajudar. Você não é uma criatura indigna do bem. Você é um agente da esperança. Não pense no mal. Não se entregue à devassidão, achando que não terá que pagar o preço. Saia dela. Lute contra as suas inclinações e nós te ajudaremos. São estes os espíritos que sopram docemente em nosso ouvido espiritual, que estão conosco e fazem com suas vibrações que até a nossa pele possa senti-la, neste abraço carinhoso que nos dão. Obrigado, Senhor, por dar o testemunho de que nós não estamos sozinhos e de permitir que nós possamos te representar pelo bem que possamos espalhar, como boas novas espalhados em todo lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto
agradecer.